Passa a palavra ao Dr. Marco Ralph, também pelo tempo regimental de 20 minutos. Deputado Embaçaí, senhores membros da mesa, ex-ministro Amaral, Gilberto Câmara, brigadeiro Poma e o caro colega Fernando Moraes. Queria saudar também aqui o nosso companheiro lá de São José dos Campos, o deputado Carlinhos Almeida, que tem muito interesse nas nossas atividades espaciais e acompanha-as desde há muito tempo. Saudações também a todos os colegas e ouvintes e participantes aqui dessa sessão. Eu vou apresentar, dar algumas visões macros, rapidamente, sobre a situação do programa espacial. E quero dizer que são princípios que estão sendo, vamos dizer assim, saindo de uma análise, de um processo de avaliação crítica que nós estamos fazendo no programa espacial, Agência Espacial, sobre a orientação do ministro Mercadante. O ministro Mercadante, ao assumir, eu assumi 2 ou 3 meses depois, me incumbiu essa missão de ouvir toda a comunidade espacial, desde a comunidade acadêmica, a comunidade dos institutos tecnológicos, a comunidade associada com as indústrias que estão envolvidas no programa, e incumbiu-me, então, de liderar essas avaliações e que resultarão proximamente numa proposta de alinhamento, melhor alinhamento, e também propostas ao governo de incremento dessas atividades. Eu gostaria de salientar, em primeiro lugar, uma visão rápida do que quais são as estruturas que operam nesse programa espacial, Programa Nacional de Atividades Espaciais. Existe o Programa Nacional de Atividades Espaciais, existe o Sistema Nacional de Desenvolvimento dessas atividades espaciais, que são as instituições. Você tem, por acaso, um apontador? As instituições que estão envolvidas na realização, na consecução desse programa. E também existe um outro elemento importante, um outro conceito importante, que esse é o Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais e Política Nacional de Atividades Espaciais. Aqui temos o sistema, ele é coordenado por uma instituição chamada Agência Espacial Brasileira, tem a coordenação e executado por esses vários segmentos da sociedade civil, que é, em primeiro lugar, o INPE, que é responsável pela execução no programa de satélites, o DCTA, que é um órgão do Ministério da Defesa, do Comando da Aeronáutica, responsável pela execução de programas de lançadores, empresas, responsável pela industrialização nesse processo, e um destaque especial aqui, uma empresa binacional, Alcântara Cyclone Space, não é? Que é responsável por um programa de cooperação no desenvolvimento de lançamentos de um lançador ucraniano, Ciclone 4, a partir do centro de Alcântara. E também, elemento importante do sistema é esse que executa atividades de formação de recursos humanos, capacitação de recursos humanos, qualificação de recursos humanos para a participação no programa. Por favor. A política espacial brasileira... A política espacial brasileira, ela o foco da política são os 3. A política tem que, os resultados da atividade do Programa Nacional de Atividades Espaciais tem que ter voltado para a sociedade. Em que sentido? Buscando sempre soluções de problemas nacionais através das aplicações espaciais. Então, aqui o Gilberto, nosso colega Gilberto Câmara, deu vários exemplos aqui de aplicações, no acompanhamento aí das transformações que ocorrem no território nacional, transformações no meio ambiente, informações sobre o desenvolvimento da capacidade de produção na agricultura, no mar, o estado do mar e etc. São as mais variadas aplicações e que qualquer país hoje da dimensão do Brasil tem que usar para ser efetivo na observação e na vigilância do seu território.
A defesa, por exemplo, as atividades de defesa são, vamos dizer assim, é uma atividade muito importante que usa seguramente e fortemente essas tecnologias espaciais. Na observação de fronteiras, por exemplo, tem também questões de comunicações, comunicações estratégicas das Forças Armadas e do governo em geral. Um outro foco da sociedade, do Programa Nacional da Política Espacial Brasileira é a autonomia. Autonomia significando que se pretende que o Brasil desenvolva infraestrutura, tanto para fabricar satélites, quanto para fabricar e lançar esses satélites. Nós temos aqui hoje, tivemos um bom desenvolvimento dessa autonomia, ela está localizada basicamente, satélites do INPE na indústria, infraestrutura também localizada lá em Alcântara e no Centro de Lançamento de Barreiras de Inferno, lá em Natal, e lançadores, um programa que eu já mencionei, sob responsabilidade do DCTA e também numa situação específica da Alcântara Cyclone Space. Esses são os nortes o que se busca. Qualquer programa espacial desenvolvido, ele desenvolve sempre uma cadeia industrial produtiva, está associada com ele muito forte. Essa cadeia opera negócios de grande capacidade, dão a essas empresas uma competitividade importante, não só na área de satélites e foguetes, mas também em produtos que são derivados dessa atividade. Então é muito importante que o programa tenha a capacidade de contratar essas empresas, inclusive na fase de desenvolvimento de novos produtos, para que elas ganhem capacidade de inovar. Ao ser contratado para desenvolver novos produtos, elas ganham capacidade de inovar e desenvolvem outros produtos associados que levam a ter competitividade no mercado internacional. Por favor. Vamos agora a uma breve análise, tá entendendo, da situação em que se encontra o nosso programa. Peguei 2 parâmetros, recursos humanos envolvidos, e que nos anos 80, esses recursos humanos eram nos órgãos do DCTA, os institutos do DCTA que operam no programa espacial, tinha mais ou menos 2.500 pessoas, 2.500 técnicos. Hoje, eles não passam de 1.000. Isso aqui é um dado do ano 2004, de pesquisa em dezembro de 2004. Hoje talvez seja menos que isso até. O INPE, que tinha 1.700 pessoas nos anos 80, hoje eles não passam de 1.100. Tá certo? A EB foi fundada em 1994. Em 1994, quando a lei de criação da Agência Espacial atribuiu 115 vagas para o corpo técnico da EB, que até hoje não foi implementado. A EB não tem um corpo técnico para acompanhar essas atividades. É um fato que impacta qualquer observador. Hoje em dia, a EB opera com 84 posições, cargos, está entendendo, de funcionários públicos, são requisitados de outras instituições e que são, a remuneração deles lá são DAS 1 e 2, mais ou menos. A grande maioria, 95%, são de DAS 1 e 2. Quer dizer, como os senhores sabem, então, até hoje, a grande dificuldade da EB em acompanhar esses programas que são desenvolvidos no ITER, no CTA, né, no CTA e lá no INPE, e também na ACS, é o fato de não existir um corpo técnico que permita a ela acompanhar, fazer a gestão de contratos. Porque a unidade orçamentária do programa é a EB, então ela repassa esses recursos para os órgãos executores. Então tem que fazer esse acompanhamento. Esse acompanhamento sem um corpo técnico é altamente deficiente. Por favor. Aquele gráfico que o Gilberto mostrou aqui. Só para concluir o que eu falei antes sobre pessoal técnico envolvido no programa, eu queria dizer o seguinte, para termos de comparação. Nós temos hoje envolvido nos órgãos maiores, o DCTA e o INPE, envolvidos no programa espacial, 2.000 pessoas, como eu mostrei ali. Para os senhores terem uma ideia, a Índia envolve 16.000 pessoas no Indian Space Research Organization, que é o órgão que corresponderia aos dois lá, DCTA e INPE. Tá certo? A NASA tem 17.000 funcionários.
Não estou contando os órgãos que são contratados pela NASA fora. Não é? A agência europeia tem 28 mil funcionários. Quer dizer, é uma diferença brutal entre a nossa situação e a de outros programas espaciais que possam servir de modelo para nós. Se os senhores olharem, por exemplo, na China, o número de técnicos, engenheiros, etc., envolvidos com o programa espacial chinês, beira 1 milhão. Então aqui, agora, não, desculpe. Voltando aqui, observações aqui sobre os recursos. Então aqui está a reais de 2009, nós temos aqui os valores que foram executados durante essas 2 décadas aqui, né? 3 décadas. Nós tivemos 2 momentos importantes em termos de investimentos, que ultrapassou essa média de 160 milhões de reais, tá certo? Primeiro foi no período da MEC-B, Missão Espacial Completa Brasileira, que é a primeira fase desse programa espacial, quando ele era dirigido, anterior à fase A e B, quando ele era dirigido pela Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, era uma comissão dentro de uma organização militar, que era o Estado-Maior das Forças Armadas, e dirigida, o presidente dessa comissão era o ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Pois bem, nessa época, os primeiros anos dos 80, e depois na época dos primeiros anos no governo Sarney, nós executamos, foi o primeiro período que nós executamos além dessa média. O segundo período foi agora a partir de 2003, 2004, após o acidente de Alcântara, quando houve um acidente no lançamento de um experimento do VLS, que muitos técnicos e engenheiros do DCTA, 21 técnicos e engenheiros do DCTA morreram naquele acidente. Então, se fez um grande esforço para se aumentar os investimentos disponíveis para o programa. Nesse período aqui, que foi muito importante, um período longo, de 90 até 2003, 13, 14 anos, o programa esteve sempre abaixo da média. E pouco se desenvolveu aqui. Aqui foi o momento em que nós começamos a perder. Aqueles dados de pessoal que eu mostrei aos senhores mostram que o número de pessoas envolvidas é decadente. E foi nesse período que começaram essas pessoas a abandonar o nosso programa. Para os senhores terem uma ideia de qual é o nível de recurso que é investido nos programas espaciais de outros países, nós não podemos nos comparar com os Estados Unidos, com a Europa, que tem capacidade de investimento muito maior, mas também não podemos nos comparar com os nossos irmãos da América Latina, nem com os nossos irmãos da África, porque eles têm uma capacidade de investimento muito menor que a nossa. Então nós temos que nos comparar, e é o termo de referência hoje, para nós colocarmos e entendermos os desenvolvimentos que se operam nesse país, são os BRICS, China, Índia e Rússia. Pois bem, a Rússia nem se fala porque é um programa espacial tradicional e eles investiram num esforço brutal, associado também a um esforço de defesa da antiga União Soviética, investiram quase tanto quanto os Estados Unidos investiram nesses últimos 60 anos. Mas na China, por exemplo, se investe hoje 3 bilhões de dólares por ano, contra os nossos na média aqui nos últimos anos, 160 milhões de reais. E na Índia, que é o mais próximo nosso, a Índia investe hoje 900 milhões de dólares por ano. Muito mais, é incomparavelmente mais, o esforço é muito maior, não só em termos de recursos humanos alocados, quanto investimentos, muito maior que o nosso. Estou dando esses dados para os senhores terem uma comparação de qual a posição do Brasil. Apesar disso, nós temos resultados, não é o que a gente esperava, mas tem alguns resultados aí que tem que ser considerados, dada essa penúria no investimento que a gente sempre viveu nesse programa espacial. Por favor. Aqui eu gostaria de elencar aqui desafios que nós temos que superar, que eu tenho detectado aqui nessas análises, avaliações críticas que eu tenho feito, que nós temos que superar para o bom encaminhamento do nosso programa. Primeiro, esse programa tem que ser um programa de Estado. Ele não pode ficar à mercê dessas variações. É assim em todos os países que têm sucesso. Esse perfil de serra, altos e baixos, todos os anos,
só prejudica o andamento das atividades. Então, a caracterização como um programa de Estado, com aquela política que eu falei, tá certo? E sustentação da política, esse que é o mais importante, é fundamental para o bom sucesso do nosso programa. Outra coisa clara é o atendimento às demandas do país. A política prevê isso, a política espacial, um dos focos do nosso programa, é que nós temos que atender às demandas do país. Agora, nós temos que respeitar prazos e custos. Isso é muito difícil, operando naqueles níveis orçamentários. Hoje em dia, as demandas crescem cada vez mais, dada a modernização, a ocupação ampla do território em todas as direções e todos os desenvolvimentos que ocorrem no nosso país, essa demanda aumenta. E o programa espacial não tem tido a capacidade de aumentar a sua oferta para o atendimento desse programa, dessa demanda. Outra questão, integração com outras políticas públicas, que também é fundamental. Por exemplo, nós temos aqui, tem a política de meio ambiente, nós estamos relativamente engajados na política de meio ambiente, mas hoje nós temos uma demanda clara aqui, que é a política de defesa. Né? A política de defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, coloca 3 áreas que são importantíssimas para o seu desenvolvimento, inclusive da industrialização, que é a cibernética, o nuclear e espacial. Esse programa espacial, do tamanho que tem hoje aqui no Brasil, não tem condições de atender essa demanda. Lá tem demandas de satélites de observação de fronteiras, de alta resolução, satélites de comunicação na órbita geoestacionária, que com esses níveis orçamentários aqui, nós não temos condições de atender. Outra questão é recursos humanos qualificados e suficientes. Permanentemente é um sistema de qualificação, preparação e qualificação dos recursos humanos que alimente o Sistema Nacional de Atividades Espaciais. Ou seja, é absolutamente necessário a integração das universidades nesse esforço, formando recursos humanos para o programa. O que o programa espacial hoje destina para programas da universidade é 1%. Daquela média lá de 160 milhões. Agora, recentemente, em outras épocas, não destinava nada. 1% é muito pouco. Nós temos que almejar aí, e é isso que nós estamos colocando aí nessa nossa análise aí, tanto para os ministros Mercadante quanto para o ministro Jobim, é que esse número aumente substancialmente, acima de 5% e talvez alcançando os 10% dos investimentos. Outra questão é o seguinte, domínio de tecnologias críticas. Essas tecnologias, muitos componentes aqui são componentes duais, não estão disponíveis nos mercados. Nós não podemos comprar isso em prateleira. E os países já que possuem essas tecnologias não abrem, dificilmente transferem essa tecnologia para um país emergente como o nosso na área espacial. Inclusive esses parceiros do mesmo, vamos dizer assim, na mesma classe de equivalente, como nós, como Índia, China e Rússia, é difícil transferir. Existe, inclusive, uma articulação internacional que controla todas essas tecnologias que são e equipamentos sensíveis, né? Que podem ser usados tanto para fins pacíficos quanto militares. Existe uma série de tecnologias, como sensores para navegação inercial, sistemas de radar para observação da superfície terrestre através de radar em vez de óticos, né, sensores óticos, novos materiais, sensores infravermelho, que são fundamentais. Nós temos que desenvolver aqui um grande esforço, especialmente nesses órgãos tecnológicos, como INPE, EDCTA, e nas universidades, para desenvolver essas novas tecnologias. Isso é um apoio fundamental para o programa. O uso do poder de compra do Estado, é claro. Programa espacial, quem banca é o Estado, fora do orçamento governamental, não tem saída para ele. Isso não, o mercado é só que as empresas que se envolvem poderiam ganhar, é um mercado de produtos que são derivados dessas iniciativas. Então, para que a empresa desenvolva produtos próprios em outras áreas, derivados desse, que possa utilizar isso para o seu benefício econômico, tem que ser derivado de iniciativas governamentais. O estímulo à criação de empresas integradoras, isso aqui é fundamental também nessa nova fase do nosso programa. Nós temos que ter empresas com capacidade não só de fornecer para os órgãos que estão desenvolvendo
e para as empresas e para entidades que estão desenvolvendo esses projetos, fornecer partes, fornecer subsistemas. Então, nós temos que ter empresas com a capacidade do Estado, do governo e dessas instituições tecnológicas poderem contratar sistemas completos, construir a construção de um satélite, de um foguete lá, porque elas teriam, em princípio, muito mais flexibilidade para conduzir esses programas do que instituições estatais, exclusivamente governamentais, que têm todos esses liames aí, até do marco legal, para licitações com 8666, etc. Então, isso aqui é um desafio grande para nós. Não existe programa espacial onde não tem uma política industrial de defesa importante no mundo todo. Olhem ao redor do mundo. Programa de espaço é algo que anda complementarmente a uma política de defesa. Tá certo? A indústria de defesa é que pode prover, a experiência com a indústria de defesa, que pode prover esse tipo de empresas integradoras aqui para um programa espacial. Isso que aconteceu no mundo todo. Hoje em dia existe uma política de defesa, está estimulando a indústria de defesa e tem empresas tradicionais, como o Embraer, como a Odebrecht, que estão se candidatando, tá vendo, a desenvolver projetos na área de defesa. Portanto, é uma oportunidade para a inclusão dessas empresas também, vamos dizer assim, nas atividades espaciais, com um grande benefício para essas. Bom, é claro que se você quiser incluir essas empresas também na atividade espacial, você tem que ter mercado suficiente para estruturar toda uma cadeia e que permita a elas desenvolver atividades econômicas sustentáveis. Bom, resumindo, essa nova política espacial, que nós estamos dando números a isso, né? E logo, depois de termos a aprovação dos 2 ministros e da presidente da República, o que nós estamos enfocando ali é o seguinte: nós temos que realmente atender em tempo certo, em valor certo, as demandas concretas, como a demanda de prevenção de alerta e desastre, satélites para isso, Estratégia Nacional de Defesa, monitoramento ambiental, segurança alimentar, agricultura e gestão de bacias hídricas. Todas são demandas claras, públicas, que são colocadas por nossos programas que nós temos que atender. Nós temos que preparar as instituições envolvidas, o tal do SINDAI, para atender essas demandas, porque isso é o objetivo de política. Um outro objetivo importante, que eu já mencionei, é a maior participação industrial. Hoje em dia, a indústria nacional, vamos dizer assim, que participa como fornecedor tanto dos agentes executores aí, ele tem uma participação de mais ou menos de 20% a 30%. Isso tem que aumentar significativamente para que haja interesse dessa parcela da sociedade brasileira e dar uma contribuição efetiva. Maior participação das universidades, já mencionei, isso também é fundamental. Incremento de pessoal técnico no sinal, não podemos operar com aqueles números de engenheiros e técnicos que eu mencionei aqui. Nós teríamos que multiplicar isso num médio prazo, incluindo aí também técnicos e engenheiros dessas indústrias que serão incorporadas, quase que dobrar isso de imediato. E, por último, para sustentar tudo isso, tem que ter um orçamento público à altura. Esse orçamento de média de 160 milhões de reais por ano é totalmente insuficiente. Estamos fazendo cálculo, aí, discutindo com as autoridades do setor para isso aí, para que esse orçamento aumente significativamente. Bom, mas principalmente o recado que eu queria deixar aqui é o seguinte: temos tido dificuldades nesses 30 anos aí. Mas hoje, para vencer essa dificuldade, não precisamos só desses meios aí, nós temos que ter nova atitude. Atitude é atitude de urgência. Nós temos que sair disso com urgência. Brasil espacial urgente. Essa é a nossa atitude que todos os componentes devemos ter. Inclusive, principalmente o governo. Né? Porque esses programas são programas, vamos dizer assim, cuja fonte principal é a fonte governamental. Por favor, o que significa essa nova atitude? Próximo. Brasil espacial urgente. É o nosso decálogo que eu proponho aqui. Primeiro, acelerar ou acelerar, não há outra opção. Segundo, cumprir os prazos com máximo rigor. Atraso, vá de retro. Vão acabar com os atrasos. Mobilizar todas as nossas forças na indústria, nos institutos de P&D,
na academia, nas universidades, na sociedade científica e no governo. Criar todas as condições necessárias, dentro e fora do governo. Abrir novas oportunidades de trabalho e investimentos, descentralizar o mais possível. Abrir novos caminhos, alternativas e soluções. Criar novas fontes de financiamentos. Esses fundos setoriais, aí, espacial, por exemplo, não tem recurso nenhum. Nós temos que olhar de perto essa lei aí para gerarmos novas fontes de financiamento. Promover gestão mais competente e eficaz de todos os membros dos sistemas. É da EB, é do DCTA, é do INPE, etc. Sensibilizar a opinião pública. Se a opinião pública não apoiar, não vejo futuro nisso. E 10º, promover uma virada histórica no Programa Espacial Brasileiro. Esse tem que ser o nosso decálogo, é o que eu proponho aqui, e peço o apoio do Congresso Nacional para termos essa atitude, termos sustentação para essa atitude. Eu só queria dizer o seguinte, a melhor avaliação, o melhor diagnóstico que já se fez sobre o programa espacial nesse país, é um diagnóstico que surgiu dentro desse Congresso Nacional, no Centro de Estudos, de Altos Estudos da Câmara dos Deputados, que foi presidido nessa avaliação do programa espacial pelo ex-deputado Rodrigo Hollenberg, hoje senador. As propostas, tudo isso que eu estou falando está ali, eu não estou inventando a roda. Tá vendo? O parlamento já fez o seu trabalho. Nós precisamos agora que seja estimulado o executivo para fazer o seu trabalho. Muito obrigado.